Olá, bom dia, tudo bem? Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e você está nesse canal. Eu sou um administrador e nós temos aqui sempre falado para vocês sobre os livros apócrifos. Hoje o tema é os 5 dias e meio. Por que o tempo para Iarro e Yahushua é um e para nós o tempo é outro? Então a gente tem que entender muito bem isso para que isso fique claro na nossa mente. E o Adão não entendeu. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele caiu. É uma queda, tá? Hoje nós entendemos que Adão caiu também, assim como a estrela da manhã, o Lúcifer, foi jogado. O Adão também caiu nessa dimensão que nós estamos. Ele foi retirado da dimensão do paraíso e colocado na dimensão do homem. Mas aqui, nesse planeta, já havia vidas existentes nesse planeta. Aí a gente vai contar num outro vídeo para você. Mas olha só que interessante. Como é que foi feita a promessa? E por que a gente fala que a palavra evangelho não tem nada a ver com a palavra promessa? A palavra promessa foi feita para Adão. Como é que foi feito para Adão? Quando foi feito para Adão? E por que foi feito para Adão? Adão é o primeiro homem da nossa linhagem, da nossa espécie. Eu e você, nós somos descendência de Adão. Se você crê nisso, né? Porque tem outros que acreditam que são descendência do macaco, tem outros que são outras descendências. Mas nós somos descendentes de Adão. Aqui no livro, ó, nesse livro aqui, livro apócrifo, é Bíblia apócrifa, né? Essa Bíblia aqui, no capítulo 24, na página 27, está dizendo assim, olha só. Então, Deus o misericordioso, bom e que ama os homens, olhou para Adão e Eva e para o seu sangue que lhe havia dado em oferenda, sem a ordem dele, para assim proceder. Mas ele os admirou e o aceitou como os oferenda. E Deus enviou à sua presença um fogo brilhante, que consumiu as suas oferendas. E Deus enviou de sua presença e consumiu aquela oferta, e sentiu o doce aroma da oferta e teve misericórdia. Então a palavra de Deus veio a Adão e disse: ó Adão, assim como tu derramaste o teu sangue, eu derramarei o meu próprio sangue quando tornar-me carne da sua descendência. E assim como tu morreste, ó Adão, morrerei, e assim como tu constituíste um altar, também eu farei para ti um altar na terra. E assim como tu ofereceste o teu sangue sobre o altar, eu também farei de meu sangue o perdão dos pecados, e apagarei nele as desobediências. Agora vê, aceite a tua oferenda, ó Adão, mas os dias da aliança que eu determinei para ti estão cumpridos quando estiverem consumados. Então eu te trarei de volta ao jardim. Agora, portanto, fortalece o teu coração quando a tristeza vier sobre ti. Faz-me uma oferta e eu serei favorável a ti. Mas Deus sabia que Adão guardava em seus pensamentos e que ele deveria matar-se várias vezes e fazer-lhe uma oferenda de seu sangue. Por isso disse-lhe: ó Adão, não te mates novamente, como fizeste lançando-te da montanha. Mas Adão disse a Deus: eu tinha a intenção de acabar comigo mesmo completamente, por ter desobedecido ao vosso mandamento, e por ter saído do jardim, e pela luz brilhante da qual vós me privaste, e pelo louvor que jorrava de minha boca sem cessar, e pela luz que me cobria. Agora, por vossa bondade, ó Deus, não me abandonaste completamente, mas sede benévolo comigo, toda vez que eu morrer, trazei-me de volta. Olha o que Adão estava pedindo para o Salvador da humanidade, chamado Yahushua. Então vamos lá, mais uma vez aí, vocês que acompanham o canal DRM, Adão ele era imortal. Adão era imortal, ele vivia no paraíso. Lá no paraíso,
hoje nós temos ciência disso, no paraíso, um lugar, uma dimensão fora da Terra, o tempo não passa como na Terra, mas o tempo também no paraíso passa. O tempo no paraíso também passa. Só que passa mais devagar do que aqui nesse planeta. E lá no paraíso, veja bem se você entende, os tempos lá, 1000 anos lá, por isso que essa palavra se cumpre, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, lá no paraíso o tempo passava muito mais devagar. E Adão, para estar no paraíso, ele era banhado numa luz. Ele era envolto numa luz, ou seja, ele reluzia igual ouro. Adão reluzia igual ouro. Só que Adão comeu um fruto que Yahweh pediu para ele não tocar. Era a prova dele, era a prova que ele tinha para ele fazer passar por aquela prova. E Yahweh tinha que testar a fidelidade de Adão. Só que Adão, ele deu mole. Ele não cumpriu aquilo que o pai prometeu para ele. E aí, ele comeu do fruto por causa da Eva. Ele comeu do fruto. E os dois. Depois que eles comeram o fruto, eles foram expulsos. Eles foram colocados lá de fora. Ou seja, aquela natureza luminosa dele perdeu e passou a ter carne, como nós. Por isso que nós temos carne. Mas dentro de nós existe a alma. A mesma alma que tinha em Adão, ou seja, não é dele não, mas igual a dele, nós somos essa alma. Nós somos essa alma e temos o espírito que é o fôlego do Pai. Obviamente Adão queria voltar para aquele paraíso, mas com essa carne a gente não pode entrar no paraíso, que é o local de descanso. A gente não pode voltar para lá. Só tem uma forma de nós voltarmos para lá. Aí o Pai enviou a palavra que é Yahushua. E Yahushua falou para ele: olha, Adão, depois de 5 dias e meio, eu vou vir aqui na terra e como um dos teus eu vou viver. Eu vou viver, vou crescer, estarei sujeito a meses, a dia, a anos, a estações. E eles vão me matar. Então eu vou derramar o meu sangue em favor de muitas pessoas. Ou seja, o Salvador Yahushua, enganaram, trocaram o nome dele para Jesus, né? E as pessoas acham que isso é normal, trocar o nome. É mentira isso, tá, gente? Trocou o nome não pode ser trocado nem transliterado. O nome é próprio, entendeu? O nome é próprio. Então, o Yahushua falou para Adão: olha, Adão, depois de 5 dias e meio eu vou te pegar, né? Porque Adão, quando ele se matou, como é que foi a história que Adão se matou? Adão se matou mais de 3 vezes. Oi, Denilson, Adão se matou? Ele se matou mesmo, ele cometeu um suicídio. Mas aí, toda vez que ele cometia um suicídio, o pai voltava a ele para a vida e falava: olha, você vai ter que cumprir o seu período que eu determinei aqui na Terra. Todos nós temos um período determinado por Yahweh aqui na Terra. Você não sabe disso? Nós temos um tempo, quando chega o dia, você já ouviu a pessoa falar assim: ó, chegou o dia dele. Não adianta. Tem até uma história que conta de um camarada que fez um pacto com o capeta, e aí ele queria ficar rico, ele ficou muito rico, e ele era todo cabeludo, né, todo barbudo, e no dia que ele combinou com o capeta para entregar a alma dele, o que ele fez? Ele estava desesperado, porque ele não queria mais perder a vida dele, porque a vida dele era boa. Ele raspou a cabeça, raspou a sobrancelha, raspou tudo, deu uma festona na casa dele, que era o dia que o diabo ia aparecer para levar a alma dele. Isso é uma história contada por muita gente. É uma anedota. Mas vamos pegar o simbolismo dela. O diabo foi para a festa, andou, procurou pelo barbudinho, parou do lado dele, mas não reconheceu ele porque ele estava careca, estava sem barba, estava sem nada. E aí ele olhou e falou: eu não encontrei o careca não, sabe uma coisa? Vou levar esse... Eu não encontrei o barbudinho não, vou levar esse careca que está aqui do meu lado. E foi lá e abraçou. E pegou o careca e levou com ele. Na verdade, ele não podia fugir do diabo, porque ele fez um pacto com o diabo. Quantas pessoas estão fazendo pacto com o capeta? Né? Então não tem... para Yahweh não tinha para onde. Ele tem que cumprir aquele período que Yahweh determinou para ele, gente. É a mesma coisa vocês. Vocês têm um período, eu tenho um período aqui na Terra. Ele pode aumentar devido à sua obediência aos seus pais, né, ser uma pessoa do bem, ou ele pode diminuir devido à sua ruindade, ou ao tempo mesmo do pai. E o Adão era mais ou menos isso aí. Adão tentou se matar, depois que ele falou para Adão: olha, Adão, agora só depois de 5 dias e meio, eu virei
né? Você vai, depois de 5 dias e meio, eu vou te trazer de volta. Adão pensou que era 5 dias desse de 24 horas que nós temos, só que o dia para o Pai não é igual ao nosso. Ele está numa outra dimensão, num outro tempo. E o Adão achava que era no nosso tempo. O Adão passou 5.000 anos, 5.000 anos e 500 dias dentro do centro da terra. A alma dele passou presa lá embaixo. Enquanto o Messias não veio para cumprir a palavra, depois de 5.500 anos ele veio. E ele cumpriu, e ele foi lá e pegou Adão. O primeiro a sair do centro da terra, do Sheol, foi Adão. Adão foi o primeiro. Quando ele esteve aqui, porque ele passou a viver aqui na terra. E Yahushua viveu cerca de 240 anos andando na terra, gente. Claro, ele não morreu com 33 anos, né? Todo mundo fala que Jesus morreu. Isso é um número cabalístico. É o número intencional. 33. 3 mais 3 é igual a 6. Então, vocês prestem atenção que esse número é de seita. 33 anos. Ele morreu aproximadamente com seus 120 anos e viveu ainda mais 120 anos aqui, falando para as pessoas da vontade dele. Entendeu, pessoal? É isso que aconteceu, né? Ele viveu ainda aqui mais 120 anos. E ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu tenho que reinar nessa terra. Aquele trono que você viu o rei sentado quando a rainha Elizabeth morreu, agora essa semana, aquele trono ali é o trono de Yahushua. Ele tem que se assentar, aquele trono é dele, aquele trono não pertence ao rei da Inglaterra. A Inglaterra nunca não teve rei de nada, nem rainha de nada. Eles usurparam, aquele trono é o trono do rei Davi. E ele tem que reinar porque ele tem que reinar aqui na terra. Ele tem que governar aqui na terra. Por isso, o fim está se aproximando, não é porque o diabo vai ser condenado, não. É porque o diabo está vendo que ele está vindo para reinar, porque o diabo reinou, quando Adão foi expulso, o diabo reinou na terra. O Adão passou a pertencer ao cão. E no nascimento de Yahushua, quando ele morreu, ele pagou o preço de Adão. Obviamente, ele anulou tudo do futuro de Adão, que somos nós. Nós somos o futuro, os filhos de Adão. A posterioridade de Adão. E se você hoje, você que está me vendo aí, meu amigo, você não acreditar em Yahushua, acreditar que ele prometeu a Adão a salvação, então você não faz parte dessa promessa. Você será lançado fora. Há uma chance para você se redimir diante do Pai. E isso só depende de você. Porque, na verdade, nessa corrida o diabo inventou muitas coisas para a gente. Inventou a religião, inventou a política. Ele inventou tudo nessa terra. Tudo para ele dominar sobre a sua vida. E para destruir a descendência de Abraão. Essa é uma Bíblia judaica, tá? O nome do Salvador nunca foi Jesus. Até no nome do Salvador, daquele que prometeu a Adão a salvação, eles mudaram. Mudaram intencionalmente para vocês não acreditar na promessa. Que vocês tenham um ótimo dia e que Yahweh possa abençoar a sua vida, tá bom? Um forte abraço, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Bom dia, pessoal!